Eu sou a Melissa Marete da Costa Debos, residente no município de Toledo, Paraná, mais especificamente em Concórdia do Oeste, que é um distrito do município de Toledo. Eu trabalho com a arte, ou o artesanato mais especificamente, desde 2019, quando eu era servidora da Secretaria da Cultura de Toledo, e dentro desse cargo eu trabalhei com várias atividades, vários segmentos culturais, e uma das atividades que eu exercia era a coordenação do projeto Tenda. E esse projeto Tenda, ele é referente à união e à organização de feiras artesanais no município de Toledo. Então, como eu estava a coordenação da capacitação e da realização das feiras e da organização do grupo de artesãos, eu me engajei na questão e aquilo que era hobby para mim se tornou um complemento de renda. Então, quando eu saí da Secretaria da Cultura enquanto cargo, eu assumi o meu papel de artesã. E hoje eu sou uma integrante desse projeto Tenda no município de Toledo. Então eu acho que ali foi um momento em que eu me identifiquei e que eu tornei isso uma profissão para mim. O que antes era um hobby, algo que eu gostava muito de fazer, que é a arte, se tornou uma renda para mim no momento que eu participei do projeto Tenda como integrante e artesã do município de Toledo. Essa origem, então, ela vem da minha família, antes dessa motivação que eu contei para vocês. O meu pai é escritor, poeta e pintor, desde sempre lá em casa ele trabalhou com isso e ele passou para nós, eu e meu irmão, essa inspiração e também a vontade de fazer arte. Eu vi ele pintar as telas e eu achava aquilo fabuloso. Mas naquele momento eu não conseguia desenvolver a técnica, até porque hoje o meu trabalho ele é em outro ramo, em outra técnica da arte, Mas isso me inspirou, tanto é que eu fazia desenho em grafite na minha adolescência, E depois comecei também a escrever as poesias, que também é uma inspiração que ele me causou, Então eu me identifiquei com o meu pai, e ele conseguiu transmitir para mim um pouco daquilo que ele fazia. Meu irmão também faz desenho, E minha mãe, por um período ali da nossa vida, ela fez artesanato para complementar a renda da família. Então ela fazia porta-retrato, porta-controle remoto, fazia quadros, fazia utensílios de cozinha decorados e assim por diante. Então também foi uma inspiração para mim, porque eu via ela fazendo e eu achava muito interessante, mas também naquele momento eu não adquiria técnica, só que tanto meu pai quanto a minha mãe me inspiraram para a minha vida hoje, Não só no sentido do aprendizado de algumas técnicas como por exemplo, decopagem, a questão da mistura das cores, o craquelado e assim por diante, mas principalmente na inspiração artística, Então, tanto meu pai quanto a minha mãe me inspiraram para o mundo da arte, que hoje eu participo. Antes disso, eu já fiz a dança, já fiz a música, cursos nessas áreas, mas aquilo que realmente eu me identifiquei foi a arte visual, que é com que eu trabalho hoje no artesanato, Então houve uma inspiração da família, essa arte foi transferida de geração a geração, porque eu tenho primos e tios que também fazem arte, diferentes tipos, mas que participam desse ramo cultural. E eu tô aqui hoje fazendo artesanato e eu acho que os meus pais me inspiraram muito nisso. Como eu falei antes, então eu estou desde 2009 trabalhando mais especificamente, profissionalmente nessa área. Participo do projeto Tenda, que é um projeto do município, engajado na organização das feiras e na capacitação desses artesãos e a participação deles em alguns eventos também.
E agora eu estou fazendo a carteirinha do artesão, né, e participando de alguns editais do governo estadual e federal também, no sentido de capacitação e de aplicação de recurso, né? É muito importante o artesão ele sempre se atualizar, ele se engajar na questão do grupo, né? Não pensar só nele, mas pensar na categoria do artesão. E também é importante a aplicação de recurso na sua área, seja para matéria-prima, seja para instrumentos de trabalho, seja para aperfeiçoamento, enfim, né? Então eu estou trabalhando com isso. Também participo de várias feiras no município e fora do município também. Essas feiras vinculadas a alguns eventos, como por exemplo Expo Toledo ou Expo Cascavel, Expovel, né? Mas também participo de feiras direcionadas ao Projeto Tenda e à Cooperativa de Artesanato de Toledo, que é a Coarte, que eu também participo, né? Então esses eventos, essas feiras acontecem em várias proporções, em vários lugares, mas oportunizam muito, né, para o artesão a possibilidade não só de vender os produtos, que é muito importante para o artesão se manter, mas também para divulgar o seu trabalho, porque às vezes você encontra um cliente que não é o produto pronto entrega que ele quer fazer uma encomenda, e ele consegue fazer isso, né, naquele momento de interação na feira. Nossa, não sabia que você fazia esse tipo de peça. Ah, era uma peça assim que eu queria. Você pode fazer uma peça assim para o meu espaço? Então é muito importante essa interação com o cliente para você divulgar o seu trabalho, a venda das peças referente ao seu trabalho e também a união, o encontro dos artesãos, porque quando você tem esse encontro, você tem o fortalecimento do grupo e da área cultural, né? Porque o artesão, por mais que muitas vezes trabalhe individual, como é o meu caso, quando você está dentro de um segmento que busca a ampliação, que busca o progresso, que busca o bem do artesão, a unidade, né? Isso é muito gratificante e isso abre várias oportunidades e a própria troca, né, de informações e de conhecimentos nesse ramo é gratificante, né? Às vezes você fica sabendo de um edital que você não sabia, justamente nessa feira conversando com outros artesãos, técnicas novas, cursos, e um dá apoio para o outro também, né? Então essa união é muito importante no artesanato, assim como em outras áreas culturais também. Bom, como eu já falei, então, um dos momentos, né, que eu tenho de interação e de venda são as feiras de artesanato, mas eu também trabalho muito com o comércio online, até porque na pandemia a gente desenvolveu muito, né, essa forma de interação e de comercialização dos produtos. E pela internet eu trabalho tanto a pronta entrega quanto por encomenda, né? E como eu trabalho com a decoração de espaços e placas decorativas, é muito mais por encomenda. Por quê? Porque o cliente quer uma peça, né, exclusiva para aquele espaço, daquela cor, daquele tamanho, daquele modelo, com aquela frase ou com aquela palavra, de pendurar ou de deixar sobre o móvel, né? Então, ter muitas peças de pronta entrega não é interessante em casa, mas para feira sim. E a encomenda, então, é o principal meio de comercialização que eu tenho, porque as pessoas me procuram ou para presentear, ou para decorar a sua casa, o seu espaço de trabalho, enfim, de acordo com o modelo que ela queira que eu reproduza, ou de acordo com uma vontade que ela tem e ela pede que então eu faça algo, né, que vai nesse sentido. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa me procurar para decorar a sala ou o salão de festa ou o seu jardim, e eu vou fazer aquela placa de decoração de acordo com o modelo que ela me traz, ou então com os itens e detalhes que ela descreve, eu vou produzir conforme aquilo que ela quer.
Então a encomenda é o meu principal carro-chefe, vamos dizer assim, da minha venda, né? Apesar da feira também ser muito interessante. Uma outra modalidade importante no artesanato, né, é o consignado. Então você tem às vezes a parceria com alguns comércios do município, onde você deixa a peça consignada e você consegue vender a peça, né, nesse estabelecimento comercial, e uma porcentagem dessa venda fica para o dono do negócio e uma porcentagem para o artesão. Então essa também é uma parceria importante e também foi um canal importante durante a pandemia, né? Tanto o comércio online quanto a parceria com os comércios fixos no modelo consignado. O aprendizado nessa área cultural, para mim particularmente, envolve tanto uma questão espiritual ou pessoal, quanto profissional e comercial, né? Eu desenvolvi muito da arte no momento que eu saí do trabalho formal e vim para o trabalho informal, né? Eu fiquei desempregada e eu tive que tornar aquilo que para mim era um hobby, que eu falei antes, né, uma profissão, uma renda, enfim. E o aprendizado que me trouxe nesse sentido é que eu tive que resgatar muito da tradição e da cultura da minha família, né, que eu falei do meu pai e da minha mãe, e também me encontrar enquanto identidade, né, já que eu não tinha mais aquele cargo, aquela profissão, eu precisava ser alguém, que eu não queria ser simplesmente uma dona de casa. Então eu fui buscar resgatar as minhas origens e me encontrar no artesanato a identidade. Não, a Melissa, ela é artesã, né? Ela pode estar trabalhando em casa, mas ela é artesã. Então a busca dessa nova identidade, né, aconteceu para mim. Então foi um aprendizado pessoal, espiritual, porque eu tive que me encontrar, né, nessa nova fase da minha vida. E foi muito gratificante, porque eu descobri coisas em mim que eu não sabia, né? A questão da inspiração da arte. Eu até tinha isso na minha infância e na minha adolescência, mas eu tinha perdido isso no momento da faculdade, no momento ali da trajetória profissional enquanto professora, né? Eu fui professora por 16 anos. Então, assim, foi importante, foi difícil, mas foi um aprendizado enorme, né? E hoje eu tenho como identidade ser artesã e eu me orgulho disso, né? Algumas pessoas pensam assim, nossa, ela é uma artesã que vai para a feira, né? Há um preconceito também nesse sentido, mas que essa barreira eu venci, né? Então esse é um aprendizado. O aprendizado profissional na verdade são vários, né? A questão da interação com o cliente, a questão da interação com outros artesãos, porque quando você entra nesse grupo, não é fácil a aceitação e até mesmo o respeito que eles vão ter por você. Você é um iniciante, então você conquistar o seu espaço também traz um aprendizado, né? E o aprendizado da técnica, então você começa fazendo de tal forma o produto, a arte, e você vai descobrindo outras formas, descobrindo por si mesmo, pelas experiências que você tem, pelos fracassos que acontecem, porque nem sempre a peça dá certo, né? E você às vezes fica muito frustrado, né? Porque você empenhou para fazer aquela peça, mas ela não saiu como você queria. Então há o aprendizado até da própria técnica, você vai crescendo enquanto artesão, né? A partir dos erros, a partir de relatos, a partir de estudos e da própria experiência, você vai evoluindo. Só que essa evolução ela não é tranquila, né? Em nenhuma área, mas na área cultural você vive isso mais intensamente, né? Porque a arte ela é muito espiritual, muito humana, né? Muito inspiração. Então você emprega naquele produto quase que a sua alma, né? Não é só um produto de venda, é um produto como se fosse filho da gente. Então às vezes é até estranho quando você vai vender um produto que você gostou muito de fazer, né? Você quer vender, você precisa vender, mas parece que você está deixando um pedacinho de você, né, fora da casa.
Então eu acho assim que a arte tem muito de se doar, né? Muito de se fazer você na peça. Ela é muito sua, né? Ela tem o seu jeito, ela tem a sua cara. Então eu acho assim que o aprendizado ele se dá sim no âmbito profissional, porque o artesão é um profissional da arte, mas também ela se dá no âmbito pessoal e espiritual, porque você vai aprendendo muito sobre você, muito sobre o mundo e sobre as pessoas e vai evoluindo a partir disso, vai se tornando outra pessoa e outro profissional. Os meus produtos, então, como eu comentei antes, são do artesanato em madeira. Eu trabalho com madeira rústica, madeira de demolição, reutilização de madeira, né? Utensílios, por exemplo, domésticos que se transformam em uma peça de decoração, e trabalho também com MDF. Então eu trabalho com artesanato em madeira, em todos esses tipos, né? E materiais de decoração ou de utilização doméstica. Por exemplo, eu trabalho com placas de decoração de jardim, onde eu trabalho com madeira rústica, né? E trabalho também com objetos da casa, por exemplo, um porta-chaves, né? Mas em geral eu trabalho com decoração, então são placas decorativas, tanto do âmbito interno quanto do âmbito externo, da residência ou do espaço comercial, né? De um jardim ou de um quarto. Então é uma área bem ampla, né? Mas eu trabalho então com a madeira. Às vezes algum artefato de porcelana ou de aço ou metal, como por exemplo a decoração de um bule. Mas o meu trabalho ele é realmente na área de madeira, artesanato em madeira, peças decorativas. Eu trabalho com peças de fixação, então na parede, que pode ser com fita dupla face ou com argolas, sisal ou barbantes, e também trabalho com peças que ficam sobre o móvel ou então com suporte, como é o caso do jardim. Então você tem uma madeira de suporte e você tem a placa decorativa, são os dois juntos, né? E como eu falei agora, eu iniciei esse material de reutilização e eu achei fantástico, porque quando se fala em artesanato de madeira, algumas pessoas já falam: ah, mas isso não é ecologicamente correto, apesar dessa madeira muitas vezes vir, né, de uma área de reflorestamento ou de reutilização, como é o caso da demolição. Você tem as madeiras que sobraram da construção e você vai fazer uma placa decorativa. Mas agora eu resgatei um pouco mais da tradição de alguns utensílios domésticos e comecei a desenvolver a técnica de reutilização ou restauração desses objetos. Por exemplo, você pegar um rolo de massa que não é usado mais porque a pessoa comprou um novo, né? Às vezes até de outro material que não é mais a madeira, e você pegar esse rolo e transformar numa placa decorativa da casa. Então você pega o rolo de massa convencional que a pessoa não usa mais, faz todo um trabalho de recuperação, faz uma pintura e uma decoração desse material e você tem uma placa decorativa, né? Então essa técnica é muito interessante, eu comecei a empregar ela há pouco tempo, que antes eu trabalhava só com a madeira rústica, MDF ou madeira de demolição. Então às vezes as pessoas me traziam uma cadeira que quebrou e eu então desmontava essa cadeira de madeira e fazia as placas de jardim, né? Também é uma técnica bem interessante, onde você tem a sustentabilidade no artesanato. Então, meus produtos, eles são peças de decoração, né? Geralmente eu tenho ali a pintura e a decoração, muitas vezes a escrita também, né? Então a escrita traz uma mensagem, traz uma referência ao espaço, como é o cantinho do churrasco e assim por diante. Então eu trabalho com verniz, com pintura, com spray de várias cores, né, com caneta posca, com pedrarias, com concha, com sementes também, né, para decorar essas peças. Eu tive grandes referências, vamos falar assim, né, na área artística, que foi a Edi Brau,
a Rose Hort e a Adriana Greze, que são artistas de renome de Toledo, né? Elas são artistas da área de artes visuais ou artes plásticas, né? Então elas fazem pintura em tela ou desenhos artísticos. E assim, elas me inspiraram também, assim como meu pai e minha mãe que faziam a pintura e o artesanato. Essas artistas, no momento que eu trabalhei na Casa ou na Secretaria da Cultura, em Toledo, eu tive um contato mais próximo delas, fazendo, né, entrevistas, reportagens, e foi muito gratificante. São grandes artistas, né, e que elas são referência para mim. Eu quero um dia, né, evoluir e chegar próximo à carreira que elas têm, tanto no sentido de reconhecimento quanto no sentido da técnica. São grandes artistas, então são referências para mim. A pandemia foi um momento bem difícil, assim, para todas as áreas, né, profissionais, mas a área cultural eu acho que foi uma das mais abaladas. Muitos falam, né, a primeira que parou e a última que voltou. E quando tinha voltado, infelizmente, a gente teve um novo surto e novamente essa área está sendo prejudicada, né? Mas eu acho que apesar de ter sido muito difícil para todos os segmentos culturais, incluindo o artesanato e as artes visuais, eu acho que trouxe aprendizado também, né? Trouxe, claro, crise econômica e eu acho que até crise de identidade, depressão, frustração, ansiedade, né? Porque foi muito difícil, né? Para alguns é uma renda única e a pandemia realmente fechou as portas, né? Sem as feiras, sem eventos, sem exposições, mas também trouxe o aprendizado e abriu um outro leque, que eu vejo que é o comércio online e a entrega de produtos, né? Então o artesanato, por exemplo, você não tinha feira, mas você tinha a oportunidade de abrir uma página, um site e começar a mostrar o seu produto e fazer a entrega desse produto, né? Então é um outro ramo de atuação do artesão, né? Ele teve que divulgar o seu produto e vender de forma online, seja pronta entrega ou seja por encomenda. Então eu acho que é uma nova porta que se abriu e que o artesão não deve deixar para trás, mesmo voltando às outras atividades, ele deve manter essa atuação online, né? Tanto na capacitação quanto na comercialização dos produtos. E o que eu penso para o futuro? Eu penso no aperfeiçoamento, né? Eu acho assim que eu tenho muito a aprender, já aprendi bastante, mas tenho muito a aprender, tanto como pessoa quanto profissionalmente na arte. Tenho as inspirações que eu comentei com vocês, né? Tanto da minha família quanto dos outros artistas. E quero sim, né, ampliar o meu mercado, tanto no sentido do consignado, de arrumar parcerias, tanto no sentido de capacitação, tanto no sentido de feiras, ir para outros municípios, apresentar outros modelos, outras peças, né, participar de eventos, de feiras, participar de outros grupos de artesanato que não sejam só do meu município, mas que incluam, por exemplo, a região do oeste do Paraná. Então, assim, o meu plano enquanto artesão é progredir, né? Tenho a pretensão também de participar de alguns editais do governo estadual e federal. Fiz minha MEI há pouco tempo, eu quero ampliar também o mercado empreendedor, né? Já que hoje o artesanato para mim também é uma renda, né? Ela acaba complementando a renda da minha família. E eu quero fazer alguns projetos ainda e, além de aperfeiçoar a técnica, ampliar essa técnica, né? Fazer outras peças que até então eu não fiz. E eu quero me aperfeiçoar mesmo, né, no artesanato em madeira, que é com o que eu me identifico. E assim, conseguir conciliar esse artesanato com outras atividades profissionais, né? Porque você viver só do artesanato hoje é algo assim bem restrito e complicado, mas que a gente tem que tentar. Porque se você ama o artesanato e você se identifica, você tem que tentar evoluir e lutar por essa causa sempre.